ou chamou. Então, esse chamado para a união mística com Cristo, para benefício da obra, é resultado da união mística que já acontece na eternidade. Então, sim. Romanos 8, 29. Confirma esse que eu às vezes cito, mas minha cabeça, às vezes eu erro. 8, 29, se eu não estou enganado. É 8, 29 e 30, né? Que 30 é os que predestinou, chamou, os que... Então vai lá. Aí veja, pela união mística com Cristo e pela sua contínua intercessão por eles. Olha quantos elementos nós temos aí: o amor eletivo, o pacto, a união mística com Cristo, a intercessão contínua de Jesus por eles, e pelo Espírito e semente que habitam neles. Então, a presença do Espírito produzindo a semente divina, a semente santa de Deus. 5 elementos: amor eletivo, pacto eterno de Deus, união mística com Cristo, intercessão de Cristo e presença regeneradora do Espírito Santo, a nova natureza produzida pelo Espírito em nós. Esses são os elementos garantidores da segurança da salvação. Então, pensando nisso, nós vamos continuar agora tratando sobre a questão da certeza da salvação. Aí a pergunta 80, certo? Então vamos lá, pergunta 80. Agora nós vamos continuar. Já concluímos a pergunta 79, que trata especificamente sobre segurança, que são os elementos garantidores da salvação. E agora a certeza, a convicção pessoal disso. Diz assim, pergunta 80: poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado de graça e de que neste estado perseverarão até a salvação? Resposta: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, se esforçam por andar perante Ele com a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter certeza infalível de que estão no estado de graça e de que neste estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e do Espírito Santo que os habita, e discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. Então vamos lá, tratando por parte a nossa resposta. Então, os crentes podem ter certeza da sua salvação, que estão garantidos na graça e que eles não podem cair desta graça. Então, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência. Então, primeira seção, aqueles que verdadeiramente estão em Cristo e demonstram isso na sua ação, no seu esforço de demonstrar isso e viver conforme isso que professa. E 2, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação, que é a questão da salvação, da manifestação final. Alguém abre aí para nos ajudar o texto dessa primeira sessão para a gente analisar? 1 João capítulo 2, versículo 3, 1 João também capítulo 4, versículo de 7 a 15. São 3 textos em primeira carta de João. E 1 João 5, 13. E o irmão abra 2 Timóteo 1, 12. Vamos por parte. 1 João 2, 3. Quem achou ler? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, como é que o crente vai tendo a certeza de sua salvação? Bem, a gente crê, quando o Espírito Santo produz a fé, a gente crê em Jesus Cristo para a salvação, crê no que o Evangelho diz sobre Jesus Cristo na salvação. A certeza vai vindo quando a gente vai crendo que aquela fé é verdadeira, vai sendo convencido de que aquela fé que professamos é verdadeira, é bíblica.
Por quê? Porque a gente pode produzir fé falsa. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele fala da possibilidade da existência de crenças falsas nele, né? Ele fala lá que pessoas podem abraçar o evangelho motivado por ambições carnais, materialistas, e que os problemas da vida e que as dificuldades vão afastar esse indivíduo do Senhor. É uma fé falsa. As pessoas podem abraçar o evangelho por uma questão emotiva, emocional, né? De emoções, uma fé emotiva, uma fé apaixonante, né? Daí você poder produzir, por ter crenças falsas, fé falsa, você pode produzir uma segurança e uma certeza falsa. E como é que ela pode ser falsa? Primeiro, ela pode ser legalista, aquela segurança que se baseia no que eu faço. O que eu faço? Minhas obras de justiça, meu esforço. Lembra dos fariseus? Os fariseus apresentavam uma falsa segurança de que pertenciam ao reino de Deus por aquilo que faziam, chamada de segurança legalista, baseado em uma fé nas evidências que ele mesmo estabeleceu, ou seja, pelo que ele faz, pelo seu esforço. Existe também os formalistas, aqueles que creem que são seguros porque adotam as formas, as cerimônias, os ritos, porque são fiéis aos ritos. Eu sou um membro dedicado da igreja, eu sou membro de uma igreja tradicional, eu cumpro com minhas responsabilidades cerimonialistas, eu cumpro com minhas obrigações de todos os meus ritos, eu dou o dízimo direitinho, eu participo de todas as atividades da igreja. Tem indivíduos que se sentem seguros porque participam regularmente dos ritos, das formas, das estruturas eclesiásticas. O catolicismo é muito comum nisso, as pessoas serem taxadas como fiéis por se submeterem aos ritos e às cerimônias de uma maneira dedicada, né? Em relação a isso, os muçulmanos estariam salvos, porque talvez não tenhamos uma religião que mais siga, os fiéis mais siga com rigor ascético, com rigor profundo os ritos, do que é o islamismo, as formas, os modos, os ritos. Então, a segurança porque cumpre ritos é falsa segurança. Não seria certeza falsa porque nem segurança nem existe, então não teria como ser falsa. Mas é falsa porque ele acha que está seguro. É uma falsa percepção, e ele pode produzir uma falsa percepção. Tem muita gente que pensa que é salvo e não é. Ele acha que é salvo pelos atos dele. Ele acha que é salvo pelos atos, ele acha que é salvo porque segue ritos. E ele, é por isso que é falsa. Ele acha que é, mas se fundamenta na coisa errada, né? Aí é crente. Exatamente, aí está diferente. Não é só chamar Senhor, não é só confessar Cristo, não é só falar que é. E nesse texto, né, irmão Pedro, Jesus fala assim: mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que isso significa? Falamos sobre isso aqui quinta-feira, né? Falando sobre o Sermão do Monte, a relação da profissão de fé. A confissão é importante, a presença poderosa do Espírito. Então, confessar e ter dons não são elementos garantidores da salvação. Confessar Jesus ou ter sinais de poder espiritual, como fazer sinais de prodígios, curas, não é sinal de salvação, não é garantia de salvação. Jesus disse que o elemento principal que comprova uma fé verdadeira e uma presença poderosa do Espírito Santo é a obediência à palavra do Senhor. É sinais de uma presença santificadora, são sinais do fruto de salvação em nós, de que Cristo está presente transformando a nossa vida. Isso não pode ser forjado, isso não pode ser inventado, isso não pode ser produzido falsamente. Identificação com Cristo não é coisa que se finge
tem como fingir identificação com Cristo. Então, por isso que a segurança formalista, a segurança legalista é falsa, porque ela se fundamenta em sinais errados. Como também a segurança dos emotivos, dos emocionais, dos apaixonados por Jesus, né? Eu sou apaixonado por Jesus. Qual é a base de segurança dos apaixonados por Jesus? É o que ele sente, o que ele experimenta, é a experiência sensorial, é sentir a presença de Deus, é sentir o agir de Deus, é experimentar o mover de Deus, né? Esse sentimento, essa experiência sensorial, ela não garante, ela não é garantia verdadeira, ela não é segurança, não pode garantir segurança de salvação, é falsa. Sentimentos. Então, qual é o elemento, o sinal de que realmente temos uma fé verdadeira? O que é que devemos buscar? Então, como diferenciar uma segurança verdadeira de uma falsa segurança? Os frutos do Espírito. Como é que eu faço isso? Eu vou analisar a mim mesmo, analisar a minha vida e ver se há sinais da presença de Cristo realmente em mim, baseado naquilo que a Bíblia diz do que é uma vida transformada pelo Senhor, ou que está sendo transformada pelo Senhor, né? O grande teólogo Archibald Roger, comentando a confissão de fé sobre esse aspecto, ele criou um conjunto de elementos que servem como teste de avaliar a falsa da verdadeira, distinguir a falsa da verdadeira segurança de salvação. Quero ler o que ele coloca aqui, 4 elementos importantes. Primeiro, Archibald Roger, Archibald Roger, é o comentarista da confissão de fé que a gente tem traduzida em português pela editora Os Puritanos. É neste comentário que ele fala sobre isso. Ele diz assim: a segurança verdadeira primeiro produz humildade não fingida, enquanto a falsa leva a orgulho espiritual. Eu sou, eu faço, olha como eu sou, olha como eu não sou como aqueles outros, olha como eu sou uma pessoa esforçada, olha como eu me dedico às coisas da igreja. Deus, eu sou verdadeiramente do Senhor, porque eu faço. Primeira característica do falso, ele é espiritualmente orgulhoso. Ele fala dele, das vantagens dele, do que o distingue em relação aos outros. A verdadeira segurança produz humildade, dependência do Senhor, confiança plena no Senhor, na graça de Deus. A sua dependência está em outro, em Cristo, totalmente nele. Então, o primeiro elemento da segurança verdadeira é humildade em detrimento ao orgulho. Foi por isso que Jesus bateu com força nos fariseus, porque a falsa segurança deles produzia orgulho espiritual, enquanto os verdadeiros filhos do reino diziam, Jesus traz o exemplo da oração do fariseu e do publicano, mostrando exatamente isso, como a base falsa de salvação e de segurança do fariseu o levou ao orgulho, se justificar e a uma autoindulgência e dizer: eu não sou como os demais, não sou nem como este aqui. Fala de seus pecados como um indulgente, como alguém que se autoabsorve, comparando-se aos outros, não se humilha. Veja o que é que ele diz dele, comparado ao outro, fala para Deus dele comparando-se ao outro. Agora veja o exemplo que Cristo coloca de verdadeiro filho do reino, de verdadeiro justificado, de verdadeiro salvo. O publicano, não tendo coragem nem de elevar os olhos pela humilhação de sua condição e consciência dela, bate no peito e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus termina dizendo: quem foi justificado diante de Deus? Este último, porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então, os indivíduos que se baseiam em segurança falsa, eles se orgulham do que são e fazem, enquanto a verdadeira segurança produz o orgulho em Cristo,
porque ele é humilde e sabe que não há nenhuma. Paulo diz assim: de que me gloriarei? Ele disse: não vão em mim nada, mas onde está a minha glória? Em Cristo. Me gloriarei nisto, em Cristo. Paulo diz que a base de sua glória, de sua exaltação é Cristo. Então a verdadeira segurança produz humildade. Segundo, a verdadeira segurança leva ao autoexame imparcial e no desejo de ser sondado e corrigido por Deus. Autoexame não parcial, se compara a Escritura o tempo todo, fica levando sua vida para o crivo da Escritura, fazendo autoanálise do que deve ser, de como deve viver, quais são os sinais de um crente verdadeiro buscando na sua vida, e deseja ouvir o que Deus disse de Jó: viste o meu servo, de ter a aprovação de Deus como servo, e de ser avaliado, e se achado em falta, corrigido e disciplinado por Ele como Pai. A humildade leva a buscar agradar a Deus, a ser avaliado por Ele, enquanto que o falso, o que é que ele faz? Ele leva a satisfação, ele está satisfeito com aparências que ele cria e foge da investigação meticulosa. Ele não gosta de ser avaliado, questionado, confrontado com a palavra de Deus, para que diga onde ele está em falta. Ele não gosta de ser exposto em suas faltas. O que tem uma falsa segurança, ele se sente confortável na aparência que cria, e faz de tudo para que sua aparência não se quebre, não se desfaça. Então ele é extremamente preocupado com o que fala, com o que faz diante das pessoas, para continuar alimentando o bom conceito delas por ele. Daí Jesus dizia que os fariseus faziam: praticavam os atos de justiça pensando nas pessoas e não em Deus, pensando nas pessoas aplaudir suas obras de misericórdia, sua religiosidade, suas orações, seus feitos religiosos, sua aparente piedade, pureza e pudicícia. Eles se preocupavam em parecer santo diante das pessoas. O que tem uma falsa segurança, ele está preocupado mais com a imagem. Então ele detesta a exposição dos seus erros, ele detesta a confrontação. Por isso que a maioria das pessoas que tem falsa segurança, elas não gostam de pregação sobre pecado, elas não gostam de pregação que fale muito sobre juízo, sobre inferno, sobre ira de Deus, porque as incomoda, porque expõe a sua real face, sua real condição, e elas se sentem desconfortáveis quando são expostas. Elas não querem ser tratadas, elas não fazem autoexame, elas se preocupam para criar imagem, aparência agradável, aceitável. Pessoas que não gostam muito de ser, claro que naturalmente a gente não gosta de ser exposto e corrigido, mas o crente, o verdadeiro crente, ele deseja ser tratado por Deus. Então, mesmo que no primeiro momento, que aí o escritor dos Hebreus fala isso no capítulo 4 dos Hebreus, que a disciplina no primeiro momento não é uma coisa agradável para quem a recebe, mas os filhos de Deus, ao entender que a disciplina serve para o crescimento, ele se submete pelo resultado dela, não pelo que ela causa imediatamente, porque ela causa desconforto, ela causa dor, ela causa angústia, ela causa inquietação, perturbação, ela causa humilhação, porque ela expõe as nossas fraquezas, ela abre as portas dos nossos quartos escuros, ela bota a sujeira do nosso coração para fora. É desconfortável, ninguém gosta disso. Não, isso não é uma coisa que o ser humano busca, mas o verdadeiro crente que tem a sua fé firmada em Cristo, ainda que desconfortável, o Espírito Santo lhe ajudará a entender que é para o seu bem passar pela faxina divina, passar pelo tratamento divino, pela confrontação divina, pelo aspirador de pó de Deus. Porque a Bíblia diz que se assim Deus não fizer, não somos seus filhos, somos bastardos, dizendo que é filho, mas não é tratado como filho, porque não é filho de verdade. Então uma das provas de que somos filhos é ser tratado como um filho que o pai corrige, o Senhor diz. Então
Um outro ponto é que a verdadeira segurança resulta numa diligência crescente na busca por santidade, na prática da santidade. A verdadeira segurança produz ação. O crente aquele que está verdadeiramente seguro na obra do Senhor, ele se move em direção à santidade. Ele vai para os meios de graça, ele deseja os meios de graça. Enquanto que a falsa segurança, ela causa preguiça e autoindulgência. O que se segura em fontes falsas, o emotivo, o legalista, o formalista, esses indivíduos são preguiçosos, não gostam da oração, não gostam da leitura, não gostam da pregação, não gostam do culto, não gostam de submeter a disciplina ao aconselhamento. Ele não quer gastar tempo com os meios de graça. Ele faz da religião um fast food, uma busca de sentimentos e prazeres imediatos. Não entende aquilo como um processo de tratamento do Senhor na sua vida. É preguiçoso, não quer se submeter a nenhuma disciplina, nenhum esforço, nenhuma abdicação pessoal. O tempo todo ele fica se auto-justificando e praticando auto-indulgência, se perdoando, dizendo assim: não, mas todo mundo é assim, no final Deus vai reconhecer, vai saber que eu sou fraco mesmo, né? E há piores, tem crente pior do que eu. O falso, ele é auto-indulgente, mas aquele que tem uma segurança, aquele que realmente tem uma segurança no Senhor, ele busca os meios de graça, tem consciência do seu pecado, necessidade do Senhor. Então ele sabe da necessidade de orar, de ler a Bíblia, de ouvir as instruções do Senhor, de que a graça de Deus, ele sabe a necessidade da comunhão com os santos, do culto. Então, a verdadeira segurança resulta em ação diligente. Sim, meu irmão. Acho que é o texto de Mateus que diz assim, que Cristo, no dia do juízo, as pessoas chegaram para Jesus e disseram assim: mas em ti não adoramos, não oramos, não profetizamos, não expelimos demônios, procuramos. E aí Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas, eles estão nesse exemplo, eles eram falsos médicos, eles eram aqueles exemplos de lobos travestis de carneiros, ou realmente é uma figura mostrando que aquelas pessoas realmente acreditavam, que estavam cumprindo, no cumprimento da fé genuína, e não estavam? Era fingimento, eles tinham certeza no erro, né? Eu acredito que Jesus mostra que eles tinham, Jesus fala de dois grupos. Jesus fala antes dos falsos, são os falsos mestres, que parece que esses aí Jesus coloca como certos de que eles estão conscientes de que eles estão usando a religião para enganar. Então, eles não estão enganados, eles são enganadores. E depois, quando Jesus fala de que alguns chamam Senhor e não é, e mesmo professando a fé e tendo sinais de poder, eu acredito que Jesus está mostrando que esses são o resultado dos falsos profetas. Esses são os enganados com uma falsa segurança, né? Com o evangelho falso. Caiu no engodo de Satanás de achar que estava seguro em Deus, de que pertencia ao reino, porque confessava Cristo e tinha poderes miraculosos. Então aí cabe, Jesus realmente está falando de auto-engano, porque apesar de que alguém pode dizer, mas lá parece que Jesus está dizendo que eles vão apenas se justificar e argumentar. Mas a ideia não é essa, não. A ideia, Jesus está mostrando, é que eles estão mesmo dizendo: não, mas nós somos teus, somos teus servos, nós confessamos a ti, nós falávamos do Senhor, fazíamos coisas maravilhosas em nome do Senhor, né? Estavam no engano, achando que por aquilo que aprenderam, que foram estudados. Tem muita gente que morre achando que é salvo e não é, pensando que é, praticando a religião baseado naquilo que dando a eles uma falsa segurança. Então, dá falsa segurança, Jesus está dizendo, os falsos profetas dão falsa segurança, e o indivíduo pode criar falsa segurança.
E é tão grande a falsa segurança que no dia do juízo ele vai argumentar como se tivesse alguma coisa mesmo para se justificar. Para dizer, não, Senhor, nós confessamos ao Senhor. Não é crer e será salvo. Nós não tínhamos os sinais do Espírito. Jesus vai dizer assim: mas vocês não eram de fato. Eu nem conheço vocês. Vocês não têm uma relação comigo. E vocês viviam era no pecado. A iniquidade era o que definia vocês. Então se é uma segurança falsa, no que se baseava essa segurança? No ensinamento que foi passado para eles, de que basta. Hoje a gente não vê aí o tipo de evangelho sendo pregado, que basta confessar a Cristo e se esforçar, que no final o Senhor vai lhe abençoar, ou então que você tem. Muitas pessoas vão morrer acreditando em livre-arbítrio, que tudo depende dele mesmo, que o esforço é dele mesmo, que no final é ele mesmo que vai produzir. Então, falsa segurança, falsa convicção de salvação é uma realidade. Muitas pessoas vivem enganadas em uma falsa segurança, e Jesus está falando exatamente isso. Então, tem os justificadores, tem aqueles que vão se justificar por obras, mas tem os que estavam enganados mesmo, estavam com sua mente convencida de um erro. Por quê? Porque sua fé não foi produzida de maneira bíblica, correta, não foi produzida pelo Espírito Santo, não foi firmado nas verdades do Evangelho, mas em ensinamentos humanos. Isso produz. Jesus não fala de fé falsa? Jesus fala de fé falsa. Na parábola do semeador, ele fala de pessoas que creem de maneira errada, sentem coisas sobre Jesus, acham que aquilo ali é salvação. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto que Deus me salvou. E tem gente que acredita piamente nisso, que a sua segurança se baseia em que ele sente. É falsa fé e falsa segurança. Por isso que o teste do Roger é muito interessante. Ele tá mostrando que estes sinais são bíblicos. O próprio Cristo, os apóstolos falam quais são as evidências de uma vida, de um indivíduo salvo. A fé cristã, ela é humilde. A fé cristã, ela é cristocêntrica, dependente totalmente de Cristo. A fé cristã produz ação em direção à santidade. Isso é claro nas Escrituras. A fé bíblica produz obras de amor a Deus e ao próximo. Isso está claro nas Escrituras. Você deve procurar isso na sua vida. Esses são sinais, é a autoavaliação. Há sinais, é aí que você vai ter certeza. A sua certeza vai vir da busca da presença desses sinais bíblicos de fé perseverante, de fé humilde, de fé cristocêntrica, de fé bíblica, de fé que produz amor a Deus e ao próximo, de fé que produz adoração a Deus, desejo de ser santo. Um dos sinais fortes de uma vida salva, desejo de ser santo, se incomodar com o pecado, se entristecer com o pecado, desejar se livrar dele, se incomodar quando pecar. Sim, presbítero Leão. Ele fala que são os falsos profetas e ovelhas disfarçadas. Agora é interessante, esse exemplo lá que mal, né? Como ele coloca, porque lá eles expulsavam demônios, justificavam isso, e usando o nome de Jesus. curava e expulsava demônios, mas não tinha. Mas se você viu um pouquinho antes que eles não tinham fruto, lá que volta e mostra aí. Não tem fruto. As três condições, né? Não se humilhava, né? Não tinha desejo de santidade, de santificação, de obediência à palavra do Senhor, né? Então esses são os sinais fortes. E aí ele vai terminar dizendo aqui que a verdadeira segurança leva à permanente aspiração por uma comunhão mais íntima com Deus. Isso é forte. A segurança verdadeira leva a um desejo de ter comunhão com Deus, adoração, vida de comunhão com o Senhor, de experimentar comunhão mais profunda com Deus. Enquanto que o falso não se importa com isso, ele não está nem aí, questão de intimidade, comunhão com Deus.
relacionamento com Deus. Ele não se importa com isso. Ele se importa em garantir os elementos da aparência. E aí uma coisa interessante: a maior prova de se você é um salvo é como você vive quando ninguém está com você. Porque orar porque alguém pediu para você para orar é uma coisa, mas orar porque você deseja comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, deseja a graça do Senhor, isso é coisa de crente. Sozinho, sem ninguém falar nada para você, você se derramar diante de Deus por uma necessidade de alma, por um desejo de espírito, por uma comunhão de espírito, isso aí só crente faz isso. Exatamente. Porque é o Espírito Santo presente em nós que está produzindo isso. Mas o que é que o falso faz? Ele só vive da aparência, ele só faz as coisas mandado, público, o que dá audiência. Falso crente não ora em secreto, não tem comunhão com Deus, não gosta de ler a Bíblia para se alimentar espiritualmente, para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com o Senhor. Trata das coisas, dos meios de graça, como meio de exposição, de apresentação pública, e não de alimento da alma, certo? Então, e aí é que é interessante que os falsos, muitas vezes, quando fazem secreto, torna público para poder ter o aplauso. O cara vai para o monte, hoje está na moda isso aí, vai para o monte e o cara tira selfie no monte orando. Glórias a Deus. Uma cidadinha que é crente, né? Ela foi para o monte orar e levou um cidadão, um rapaz, eu com ela, que ora também. Porque chegou lá, na que aconteceu, Sim. o irmãozinho levou o celular de todo mundo e ele, tá? E naquele dia não foi outro, só Deus não foi ele. Vão dizer que alguém estava em pecado ali. Pois é, aí ele levou o celular e todo mundo estava em não deixou nada. O anjo da morte passou e levou o celular. Mas vamos lá. O texto de 1 João 4, 7 a 15. Quem achou, leia. Então, os sinais, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, verdadeiramente, então a crença falsa. Se ele está dizendo aqueles que verdadeiramente, se tem crença verdadeira, é porque tem falsa. Se a Bíblia fala de crença verdadeira, é porque existem crenças falsas em Cristo. Aqueles que creem verdadeiramente e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação final. Vejam aí, 1 João 4, de 7 a 15. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por Ele, por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então 15. Isso. Então, qual é o principal elemento aí que João coloca como prova de que o indivíduo é salvo? O amor, a prática do amor a Deus e ao próximo. Mas veja como é que João coloca: o amor para com Deus e para com o próximo é resposta do amor de Deus que foi derramado no coração.
algo subjetivo, que eu não vejo. Então, que é os primeiros elementos da minha salvação, que é a regeneração, a justificação, a conversão inicial. Então ele diz assim, a fé que chegou em meu coração. Então o amor de Deus por mim foi derramado em meu coração quando o Evangelho me chamou. Qual é a prova? Como é que eu sei que o amor de Deus foi derramado em meu coração? Como é que eu posso saber, como é que eu posso ter certeza que o amor de Deus que salva chegou em minha vida? Que o Espírito derramou esse amor em meu coração? João coloca em termos práticos e diz assim: quando você é motivado a amar a Deus e amar o próximo, são sinais visíveis de que o amor de Deus está em você, e ainda vai mais. João ainda diz: e quando você é motivado a amar a Deus e amar ao próximo, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em você. Quanto mais você pratica o amor a Deus e ao próximo, mais o amor salvador vai dominando, moldando, transformando sua vida. Ele vai lhe aperfeiçoando, ou seja, vai lhe capacitando mais a amar a Deus e amar ao próximo, porque o amor salvador continua sendo derramado para purificar, santificar, transformar, motivar, animar, mover. E diz, aí sabemos, veja a expressão que ele usa, aí sabemos, quando vemos os sinais da presença do amor de Deus em nós, que desperta o desejo por Deus, que desperta o interesse no irmão para amar conforme a palavra de Deus. Ele diz, aí sabemos que Deus nos ama, aí sabemos que o amor de Deus foi derramado no meu coração. Se olhamos para nós e não vemos motivações, desejos de amar a Deus e ao próximo, ele disse, isso pode ser um sinal de que você ainda não conhece o amor de Deus. Então é o crescimento na prática do amor que isso vai confirmando, nos dando segurança. É isso que João está dizendo. E aí vamos tendo segurança de que o amor de Deus está em nós, de que o amor salvador de Deus está em nós. Sim. Sim. Veja se me corrige aí, se for errado. O amor a Cristo é diferente do temor a Deus. Sim. Tá. Temor no sentido apenas de reconhecer e tremer diante da autoridade. Aí o amor já é a submissão voluntária de obediência, né? A sujeição para obedecer, né? Por exatamente desejar agradar, né? Então o amor é ação, por isso que ele diz assim, amor a Cristo. Jesus disse, vocês vão me amar se fizerem o que eu vos mando. O amor a Cristo é prático, é obediência à sua palavra. O amor não é uma coisa subjetiva de sentimento. Por isso que não pode ser baseado nos emotivos e nos apaixonados. Como é que você sabe que o amor de Cristo está em seu coração? Eu tenho uma coisa profunda por ele. Jesus disse, não é assim que é a prova de que vocês me amam, se obedecerem os meus mandamentos. É a disposição de obedecer a palavra de Cristo. É exatamente isso. Ninguém jamais ama a Deus. Sim. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito. É a prova de que Ele está em nós. Se amarmos, se tivermos disposição do amor a Deus e ao próximo, como Cristo ensina, obedece. E como é que eu amo o próximo segundo Cristo? Aplicando os princípios da lei que falam da minha relação com o próximo, tendo Cristo como respaldo, como exemplo pessoal de cumprimento da lei. É isso, na minha relação com o outro, que é amar de fato e de verdade o outro.
Então, porque Cristo também não produziu um amor subjetivo, desprovido de regras e normas. Cristo reafirmou o amor como cumprimento da lei. Já vimos isso aqui no Sermão do Monte, né? Estudando o Sermão do Monte, já vimos isso aqui claramente, que Cristo não inventou um mandamento subjetivo, substituto da lei, sem normas, sem regras. O amor como algo apenas subjetivo e etéreo e de sentimento, de paixões. O amor é a obediência à lei. Paulo entende isso claramente, que diz assim, que quem ama o seu irmão, quem ama faz o bem, portanto não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, e tudo quanto estiver na lei se resume em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz, porque o cumprimento da lei é o amor. Ele deixa isso bem claro, mostrando que Jesus não ensinou um amor emotivo, afetivo, sem regras e normas. O amor é o cumprimento da lei, né? Então, permita, Ricardo. Quando nós exercemos o amor ao próximo, nós exercemos dentro de um parâmetro legal, né? Por exemplo, quando nós exercemos a questão da disciplina dentro da igreja, exercemos o aspecto legal, e esse aspecto ele também se estende ao acompanhamento, né? Aí estávamos dizendo, irmão, você, perante a vontade do Senhor, você está errando. Esse amor a Deus também se estende quando nós entendemos o aspecto de que a justiça divina se aplica através também do poder legal que existe no mundo. O Senhor permitiu, né? A obediência às autoridades constituídas naquilo que é legítimo deles, né? E a lei existente, porque ela é benefício para nós enquanto vivendo nesse mundo. Quando nós transgredimos essa lei, por exemplo, nós desobedecemos a Cristo. Quando nós desobedecemos a Cristo, no aspecto que nós não estamos ajudando os alunos a aprenderem. Nós passamos a mão na cabeça e achamos que a professora que está ali exercendo a lei que o Senhor implantou naquela sala de aula, nós estamos desobedecendo a Cristo. É isso mesmo? É isso. O que Cristo ordena que nós façamos é exatamente aplicar o mandamento em todas as esferas, em todos os aspectos, amar em todas as esferas de relações. Inclusive Cristo aprofundou isso, dando uma esfera que não era muito trabalhada e foi esquecida pelo povo de Deus, que é o amor ao inimigo. Ele coloca as esferas do amor de uma maneira tão grandiosa que ele diz assim: você tem que amar o inimigo, você tem que amar o próximo, você tem que amar o seu irmão, e dentro da esfera de próximo, de irmão, você tem a família, você tem o amor ao pai, à mãe, você tem o amor dos filhos para com os pais, e entendendo cada relação, cada esfera, o que se aplica a cada esfera. Então é amplo. Diz o amar ao próximo tem a ver com o que eu devo fazer em relação a ele, qual é a minha responsabilidade para com ele, no que tange o tipo de relacionamento que nós temos. Mesmo que esse próximo não entenda que aquilo ali é o amor de Deus. Mesmo que ele não entenda, eu tenho que amar. É igual o inimigo. O inimigo eu não tenho que amar sentindo algo por ele, concordando e aprovando e comendo junto com ele. Mas é amá-lo nos princípios que o Jesus diz. O que é amar o inimigo? Orar pelo inimigo, dispor seus bens, sua vida para ajudá-lo em suas necessidades, dispor ao perdão se ele se arrepender, orar por ele, pregar o evangelho, falar de Cristo para ele. A maior prova de amor pelos ímpios é falar de Jesus para eles, é pregar o evangelho, não perder a oportunidade quando ela surge para compartilhar de Jesus, falar de Jesus Cristo com essas pessoas. Uma coisa importante que significa amar o próximo: respeitar as autoridades, é respeitar o outro no papel que o Senhor colocou ele, é amar. Tratar com a dignidade devida que diz respeito ao outro na posição que ele tem em relação a nós. Daí a Bíblia fala do amor que o marido deve ter para com a esposa, tratando com dignidade, com honra, governando de maneira correta, mas também do amor que a esposa deve ter para com o marido, respeitando a sua autoridade, sendo auxiliadora idônea, não usurpando, mas ajudando no seu governo, né? Sendo capaz, respeitando, obedecendo aquilo que é legítimo de sua posição como liderança sobre ela. Tudo isso é amar, tudo isso é amor. Você pega tudo isso aí, é amor. Então Jesus disse: vocês me amam quanto me obedecem. Aí João diz: sabe qual é a prova
Quando é que temos a certeza de que o amor de Deus está em nós? É o quanto da disposição de amar está sendo produzida em nosso coração. Não a nós, de amar a Deus e ao próximo. E ao próximo. Este crescente desejo. E amar aí não é fazer uma caridadezinha, não. É fazer o bem, é tratar o outro conforme o padrão de Deus em todos os aspectos. Todos. Que ali é abrangente. Tem uma palestra, um livro do Iago Martins, né? Fala sobre ajudar o próximo, ajudar o mendigo, né? E é interessante que esse auxílio muitas vezes ele deturpa a própria pessoa. Você não está realmente próximo dessa pessoa que é necessitada, mas você está agindo como caridade para se desanuviar daquela obrigação. Você está querendo dar por desencargo de consciência. Não propriamente porque você está acompanhando aquela pessoa. Não é uma prática de amor verdadeira. Eu vi essa entrevista do Iago, ele tem uma frase muito forte nessa entrevista, eu concordo com ele, na tese dele. Ele tem uma frase forte que ele diz assim: como a caridade praticada de maneira errada está aumentando a miséria. A caridade de maneira errada aumenta a miséria, ou seja, as pessoas se tornam mendicantes profissionais, fazem daquilo a vida deles, a profissão, o trabalho, o sustento deles, não são estimulados a trabalhar. Os que doam também se sentem já cumpridores da lei e amam só porque dão a esmola, certo? E aí isso vai de alguma forma, e pessoas, muitas delas querem viver na rua só porque elas querem de fato, de verdade, não querem assumir responsabilidades, não querem trabalhar, não querem produzir, não querem dar satisfação às pessoas, não querem dar satisfação a patrão, não querem dar satisfação. Por que muitas pessoas querem sair da igreja? Não querem dar satisfação para pastor, para conselho, não querem ser chamados de atenção, não querem ser corrigidos, querem viver o cristianismo do jeito deles, do jeito que quiser, quer praticar o cristianismo do jeito que quer, não gosta de ser corrigido, chamado a atenção, acha ruim receber regras, normas, ser direcionado. E uma das bênçãos de Deus para a nossa vida é o governo, a direção. E aí Paulo falou uma coisa interessante sobre a prática do amor. Paulo disse que eu posso, em 1 Coríntios 13, que eu posso praticar atos amorosos sem ter amor. Eu posso praticar como dar esmola, eu posso praticar obras amorosas sem ter amor. Como é isso? Paulo fala lá: ainda que eu dê os meus bens, distribua todos os meus bens para o pobre, para os pobres, se não tiver amor. Como é que posso dar meus bens tudinho para os pobres e isso não ser amor? Ele vai mais longe, ele diz: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, provavelmente uma referência aos mártires, alguém que morre por uma causa aparentemente nobre, que morre em nome de bandeiras, em nome de movimentos, que dão a vida, que se deixam gastar, que morrem por ele. Paulo disse: alguém pode morrer por uma causa nobre e isso não ser amor. Como pode ser isso? É exatamente porque a gente não entende o que é amor bíblico. Porque o amor bíblico, ele tem primeiro a motivação certa, tem que ser para o bem do outro, sem que ele me dê nada em troca, e para a glória de Deus. Toda ação que é verdadeiramente amorosa, ela tem a primeira motivação certa, ela tem que ser realmente para produzir o bem do outro, apesar dele e independente dele, e para agradar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Se o meu ato não tem objetivo, não está realmente interessado no bem do outro, mas em algum retorno que eu vou ter, vou morrer como um mártir, vou ser visto como uma pessoa boa, vou galgar salvação, vou conquistar a salvação pelo meu esforço, ato amoroso pecaminoso, ato amoroso com pecado, idólatra, roubador da glória de Deus. E hoje fazer bem para o próximo é chique, está na moda e dá dinheiro. Ajudar pobres e necessitados, principalmente quando você bota na internet, bota na mídia, é chique, está na moda, dá audiência, dá dinheiro. Eu quero ver você ajudar uma pessoa, tirar do seu bolso. O amor é tirar do seu bolso, é dedicar a sua vida para o bem-estar do outro, em secreto, você e Deus,
para promover o bem daquele indivíduo, principalmente quando ele não tem nada para lhe oferecer, não tem nada, ele não vai lhe oferecer fama, ele não vai lhe oferecer nome, ele não vai lhe oferecer retorno, nada, nem uma satisfação boa. E é mais difícil ainda acompanhar essa pessoa. E querer o bem de fato, ver como ele vai utilizar aquele benefício, se aquilo vai transformar em edificação para a vida dele. Lembra do bom samaritano? A gente fala, o bom samaritano pegou, mas o bom samaritano ele disse assim: pegou os recursos, carregou, pegou os recursos, botou ele num lugar, disse: cuida dele, depois eu volto. Se ele der mais gastos, eu pago. E a ideia de voltar é para ver como ele estava, para ajudá-lo, para continuar ajudando, não uma coisa assistencial, imediata, mas ter interesse realmente pelo outro, de fazer o bem, de restaurar o outro, de ajudar de fato de verdade. Por isso que às vezes não dar esmola é um ato correto a certos casos, mas não deixar também de assim, eu vi que aquele cabo ali, mas você não vai dar esmola e vai fazer o que então? Não vai fazer nada? Por que você não vai dar esmola? Porque eu percebi que tem uma coisa errada ali. Então tenta conversar, se aproxima, fala, dá uma Bíblia, pergunta se pode vir outra vez conversar, tenta conhecer, tenta se aproximar, tenta descobrir qual é a necessidade. É um indivíduo que está na rua porque brigou com a família, porque se decepcionou, está deprimido. Talvez o que ele precise não é um dinheiro imediato, mas uma palavra, uma instrução, uma orientação sua para ele procurar um órgão, ou alguém que possa lhe ajudar, um profissional ou coisa dessa natureza, ou um trabalho, ou procurar um trabalho, ou saber procurar um trabalho, ou se melhorar para procurar um trabalho. Às vezes é a melhor ajuda que você dá a uma pessoa. Então, é realmente saber, às vezes o que ele está pedindo não é o que ele precisa. E é aí que mostra que vamos estar realmente interessados no indivíduo. É nos interessar por ele, perguntando, nos aproximando e realmente tentando saber, porque é fácil e conveniente as pessoas passarem e a gente simplesmente dá as coisas para elas e achar que aquilo é tudo, é o amor, é mais que isso. Então, quando fala de amor, quando fala do amor como sinal de salvação, é ter Jesus como exemplo. Como é que Jesus fazia? Jesus simplesmente passava, as pessoas simplesmente, Jesus simplesmente chamava as pessoas para ser curadas e elas iam embora. Não, Jesus se aproximava, Jesus falava, pregava o evangelho, mostrava qual era a real necessidade delas, atendia a necessidade imediata, mas mostrava qual era a real necessidade, mostrava quem ele era de fato, o que ele produzia de fato, de verdade na vida delas. Procurava realmente entender, ouvir, ensinou os discípulos como se envolver com as pessoas, se preocupar e se interessar nas pessoas. Então o amor é mais do que isso que a gente vê dessa prática que às vezes é idólatra da nossa parte. Amor, uma prática amorosa idólatra, de autojustificação, de querer se sentir bem. E a gente faz igual os ímpios. Por que eu faço? Não, para eu me sentir bem. Mas a motivação do amor verdadeiro não é para eu me sentir bem, é para eu promover o bem para o outro e glorificar o nome de Deus. E minha alegria estará em glorificar a Deus e produzir um bem de fato e de verdade na vida de alguém. Não é para eu me sentir bem, é para eu fazer o que é certo para a vida do outro e para glorificar o nome do Senhor. E às vezes eu não vou nem querer fazer isso, e eu não vou nem me sentir bem. Às vezes eu vou tomar prejuízo ajudando as pessoas. Quando a prova de que a gente geralmente não é motivado pelo amor correto é que quando a gente toma prejuízo a gente para de ajudar. E às vezes para de ajudar é geral. Essa caridade mal feita não só tem aumentado a miséria, como tem fechado o coração dos crentes para a verdadeira caridade cristã. Às vezes em nome de não querer alimentar vícios, e é correto você não alimentar vícios, a gente deixa de praticar o bem no geral. Assim, não, tem muita gente aí que se aproveita, e é verdade. Tem muita gente aí que é pedinte profissional, é verdade.
tem muita gente que finge, é verdade, mas isso não pode ser justificativa para você não praticar o bem, não amar o próximo, não se importar com a vida das pessoas, não ajudar. E talvez a ajuda é confrontar aquelas pessoas no seu engano, na sua mentira, mostrar para ela o que ela realmente precisa procurar na sua vida. É isso. Então, vejamos. Sim. Amar os outros como Cristo, que Jesus é o exemplo disso, é a base disso, né? Então vamos lá. Alguém já leu 1 João 5,13? 2 Timóteo 1,12. Acho que 1 João 5,13 não. 1 João 5,13, leu? Você leu 4, de 7 a 15. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que temos a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. João diz assim: eu escrevo essas coisas, eu estou orientando vocês a respeito da fé, de quais são os sinais reais da fé, de que a fé busca santidade, a fé bíblica busca santidade, a fé bíblica busca praticar o amor a Deus e ao próximo, a fé bíblica se afasta do que é mal, deseja a Deus, para que saibais. Então, o que ele está dizendo é isso aí? Que essa fé inicial, ela ainda é insegura, então eu preciso ter certezas, eu preciso ter segurança, certeza da minha segurança, para que saibais. Então ele está passando a ideia de que há dúvidas, há incertezas, há questionamentos de que a fé professada precisa se transformar em uma fé convicta, uma certeza de que eu tenho uma fé bíblica, fé verdadeira. Essas coisas foram escritas, por isso que doutrina, por isso que falar das doutrinas, os elementos básicos da doutrina, como justificação pela fé, redenção, tudo isso são informações importantes, verdades que lastreiam, fortalecem, robustecem a nossa fé para termos convicções. Falar sobre como é que Jesus salva o pecador, quais são os efeitos da obra de Cristo, por que a morte dele é significativa, por que a cruz tem valor, o que é a mediação de Cristo, o que é pacto. Tudo isso aí não é simplesmente teologia vazia, para quem não entende, para quem tem uma fé rasa, vazio mesmo. Mas a fé bíblica, olha, se doutrina da justificação não valesse, para que Paulo gastou tanto tempo falando sobre ela, e disse que os crentes precisavam estar seguros disso, para a sua segurança, para a sua certeza, para a sua força. Duvidar de... Paulo gastou um capítulo todo em 1 Coríntios para falar sobre ressurreição de Cristo, dizendo que negá-la compromete a salvação. Diz que negar a ressurreição de Cristo é comprometedor para a salvação. Então aí você me diz: para que eu vou estudar sobre os detalhes da ressurreição de Cristo? Para que eu vou estudar sobre as duas naturezas do Redentor, de que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Mas João, que disse que quem nega a encarnação do Filho é anticristo, que negar a revelação corpórea de Cristo é comprometer a fé, é professar uma fé falsa, é herética. Pastor, estudar sobre encarnação, natureza do Redentor, isso aí é besteira, coisa de teologia, para teólogo. João diz que se sua fé não se sustenta no entendimento de que o Filho encarnou e o que significa para a sua salvação, as implicações soteriológicas, redentoras, de que ele precisava vir em corpo, porque que negar a sua corporeidade compromete a salvação? Diga que não vale. Por isso que a segurança, a certeza de salvação é uma coisa que não é tratada pelos crentes e não tem valor. Só precisa sentir, né? Eu preciso sentir as coisas, eu preciso apenas ser envolvido, ativo. O ativismo e o sentir resumem tudo. Convicções, certezas. Infelizmente, o anti-intelectualismo trazido pelo pentecostalismo e neopentecostalismo no meio evangélico ajudou a olhar para a teologia, para a abordagem calvinista do evangelho como algo do mero intelecto, da racionalidade vazia, pura e sem valor. E a gente não percebe como esse mundo está cheio de preceitos não bíblicos e não conseguimos nos defender porque não entendemos os conceitos bíblicos. Ontem pela manhã eu estava vendo um programa da Rede Globo de relance.
eu ia assistir outra coisa, e ali apresentava como conceito de que nós devemos aceitar esse preceito de que o mundo deve ser sem preconceito. Essa ideia permeia tudo que nós fazemos. Nós não entendemos como o mundo está cheio de preceitos e conceitos que são contrários à Bíblia e aceitamos eles, porque não estudamos esses conceitos e preceitos. E achamos que isso não tem nada a ver com a gente, e o apóstolo diz que devemos estar as pessoas que nos pedem a razão de nossa esperança, e que devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo, e que devemos resistir todas as sofismas e todos os enganos que Satanás traz contra a verdade de Cristo. Como é que o crente não deve argumentar de maneira racional e profunda em relação à sua fé? Você pega hoje um crente e manda ele explicar as bases teológicas, as bases lógicas de sua fé, ele não sabe explicar. Ele fala de sentido, ele fala de experiência sensorial. Ele não fala de verdades que transformam a sua mente. Diz que a lógica nem faz parte da fé. Ignora essas coisas, despreza o estudo, a doutrina. E aí o que é que essas igrejas estão produzindo? Crentes rasos, que os filhos do diabo facilmente engana, despreza e ridiculariza, chama de fanáticos. Eu fico imaginando Paulo argumentando e as pessoas não tinham como contra-argumentar. Tamanha racionalidade, tamanho sentido do evangelho que destruía todo o sofisma, toda a filosofia humana. Não, a gente só sabe repetir chavões, frases de efeito da mística evangélica, ainda usando o nome de Deus e chama isso de evangelho. Frases de efeito. Mas João diz que o aprofundamento na doutrina é importante para dar certezas, para que saibam, para que você saiba que você tem a vida eterna. Como é que você vai saber que você tem a vida eterna? É no aprofundamento da doutrina, é na busca através dos princípios da palavra de Deus, perceber os sinais da presença de Cristo, de uma vida transformada. Por isso, meus irmãos, que alguns evangélicos preferem seguir os católicos, que preferem dizer, ninguém tem certeza de nada. Mas eles têm razão. Porque se eles não garantem segurança, base de segurança, eles têm que falar que também não tem certeza de nada mesmo não. Se não tem base certa de como eles não dizem assim, a salvação depende disso. Eles não dizem isso, depende de um monte de coisa e de elementos subjetivos. Então o que é que o católico diz? Ninguém pode dar certeza de nada. E tem muitos evangélicos preferindo isso. Ninguém pode dar certeza de nada. Vamos esperar naquele dia que Deus vai finalmente dar as certezas para nós. Mas não é isso que a Bíblia diz. Que as certezas podem sim ocorrer aqui, e tem a ver exatamente com o que o Espírito Santo está produzindo no meu coração em relação à palavra de Deus, e produzindo sinais reais, visíveis, palpáveis, observáveis, de vida transformada, santa, de busca por santidade. Aí o texto diz: podem, sem uma revelação extraordinária. Não preciso de revelação, eu preciso do Espírito Santo vir ou falar sussurrando no meu ouvido, nem anjos trazendo novas revelações. Como é que eu sei? Como essas certezas vêm? Não é por revelação, não é sensorial e nem revelação especial. Um anjo não vem me dizer, o Senhor não vai falar como falou com Moisés, com Abraão. Da onde vai vir estas certezas? Aí ele vai dizer, não é por revelação especial extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça, de que nesse estado perseverarão até a salvação, pela fé, baseada na verdade das promessas de Deus, que o presbítero Ricardo falou, é a certeza das promessas de Deus, é a veracidade de suas promessas,
pelo Espírito que habita e habilita a discernir em si mesmo as graças, as quais são feitas as promessas da vida, testificando ao seu Espírito que eles são filhos de Deus. Então, os sinais de uma vida salva vão sendo produzidas e a fé sendo fortalecida na veracidade, na convicção das promessas de Deus. O que Deus prometeu, o que Deus diz de verdade, que garantias Ele dá. Se elas vêm de Deus, se a segurança vem das garantias de Deus, que promessas são essas? Então, quanto mais entendemos essas promessas e concordamos e compreendemos que elas são verdadeiras e as garantias, isso vai nos dando mais certeza. Uma das doutrinas que causa instabilidade da fé, a doutrina do livre-arbítrio. Já falei aqui, quantas vezes quando eu era arminiano e acreditava no livre-arbítrio, dormia crente e acordava perdido. É uma instabilidade, meu irmão, maior do mundo. Nós vamos ver que o pecado produz isso, mas falsas doutrinas também, principalmente quando elas atingem o ser de Deus, o governo de Deus. Daí você dizer, para que estudar soberania de Deus, falar tanto sobre soberania de Deus, para que falar tanto sobre atributos de Deus? Ora, é exatamente baseado em quem Deus é, que vamos ter confiança no que Ele diz. É tanto que quando fala das promessas de Deus, diz assim, aquele que prometeu que não pode mentir, ao falar do caráter, fala do caráter de Deus, fala da imutabilidade de Deus, fala da eternidade de Deus, fala da perfeição de Deus. Se eu duvido isso, se eu acho que Deus mente, se eu acho que Deus muda, isso compromete na minha segurança, na minha certeza. Vejam aí, Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12, e Hebreus 10, de 19 a 23. A certeza das... Então, quais são os elementos garantidores da minha segurança? É o que Deus faz, é o que Ele realiza, é o que Ele prometeu. A fé nessas promessas, a convicção de que essas promessas são cumpridas, é o que vai me dando segurança, é o que vai me dando certeza. Como é que eu tenho garantia? 6, 11 e 12. Quem achou, leia. Se achou, leia, meu irmão. Desejamos, porém, contribuir cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis intolerantes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. O escritor dos Hebreus está falando da carreira cristã, está falando do desafio que os crentes têm na caminhada de fé, como alguns desistem, como alguns ficam pelo caminho, como alguns, mesmo na sua caminhada, desanimam, se desencorajam, ficam fracos. Ele fala sobre isso no capítulo 11 e capítulo 12, de olhar para os heróis da fé, como é que eles venceram essas dificuldades, olhando para Cristo. Então ele vai dizer assim, mantenha-se firme nas suas confissões, na sua esperança, ou seja, já nas certezas do que você já tem. A convicção na confissão, eu creio em Cristo e creio que eu sou um salvo, que Cristo morreu pelos meus pecados, que Ele encarnou, que Ele é o Filho eterno de Deus, encarnou lá na cruz, pagou pelos meus pecados, atendeu a justiça de Deus, satisfez a sua lei, tirou de mim a culpa e a condenação eterna. Creio no que o Evangelho diz sobre a obra de Cristo, o que significa. Mantenha firme sua confissão, as certezas do que você já recebeu pela fé, e sua esperança, o que está aguardando dos elementos da salvação, que ainda vai vir, de que eu vou caminhar em santificação com o Senhor, que Ele vai terminar a obra, de que Ele vai me tornar santo, perfeito, justo, de que eu vou chegar diante do Senhor pronto, preparado, sem medo de ser rejeitado, de que eu não fico pelo caminho. Para que mantenha diligente, firme na sua caminhada, para que se confirme as promessas. Ele está falando que salvação, que o resultado da salvação, que a obra da salvação baseia-se nas promessas de Deus. Olha, essa informação é fundamental para mostrar que nós, para termos segurança e certeza de salvação,
Temos que ir além das circunstâncias de nós, do nosso pecado, olhar para o que Deus prometeu, o que Deus garantiu, como é que Ele salva, o que Ele diz que faz para salvar, como é que Ele salva, como é que essa salvação chega, como é que ela garante, como é que ela é garantida. Deus prometeu que salvaria o seu povo, que enviaria o Salvador para o seu povo, que seu Salvador é perfeito, diz na sua palavra que Ele cumpriu sua obra. Como é que eu me aproprio dessas informações de que Deus cumpriu suas promessas, continua cumprindo as suas promessas e cumprirá as promessas que ainda estão para se cumprir? Então é sair de mim, das circunstâncias, para mim mesmo, mas ir para onde? Para as Escrituras, para ver o que Deus prometeu, o que é promessa. Aí sabe o que a gente faz muitas vezes? Crê em promessa como pentecostal, promessas imediatas, promessas que vêm de alguém levantando. Tem uma música do Nani Azevedo que diz que quando eu falar, eu estou profetizando e Deus está dando uma promessa. Aí fica acreditando que Deus tem bênção para a sua vida, que Deus não vai deixar você cair. Não é essa promessa que está vindo aí hoje, não. É promessa já feita por Deus, é promessa bíblica. É o que o Senhor já disse por meio dos seus profetas e apóstolos. É o que Ele já deu de garantias. Veja aí, o capítulo 10 fala também sobre isso. Hebreus 10, versículos de 19 a 23. Quem achou, leia, por favor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Até 23. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Até 23. A coisa linda. Sabe o que ele tem em mente? Ele tem o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. O culto pelas figuras de Cristo e o culto pela pessoa de Cristo, pela vida religiosa, pelo dia a dia. Não só o culto público, mas a minha vida de relação com Deus todos os dias. Ele diz assim: antes o povo ficava com medo de ser rejeitado, porque a lei dizia que se o povo não se chegasse diante de Deus, como Deus havia ordenado, Deus mandava fogo para consumir. Não estar corretamente no mediador, não observar a lei na hora do culto, não seguir a cerimônia, os ritos, as regras, querer atropelar, querer fazer do seu jeito, poderiam morrer imediatamente ou ser rejeitado por Deus, ou estar ali, mas Deus não receber o seu culto. Aí ele diz assim: tendo um novo e vivo caminho, não pelo véu do templo e do tabernáculo que separava o lugar mais santo do povo, mas por Cristo. Olha que coisa fantástica, que doutrina profunda tem aí, do entendimento do que significa o tabernáculo, Cristo, a obra mediatória de Cristo, que aquelas coisas informavam sobre Cristo, o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio universal dos crentes em Cristo. Um monte de doutrina só nessa informação dele. Ele diz: nos acheguemos. Mas como é que eu chego confiante? Eu sei que mesmo estando aqui em pecado, o fogo não vai me consumir. Mesmo resmungando, questionando, murmurando, resistindo no meu coração, coisa que o Senhor poderia punir imediatamente, Ele não vai fazer agora. Porque em Cristo, essa maneira de tratar, de manifestar a ira de Deus, foi removida temporariamente, para que você aprenda que em Cristo Deus não vai lhe rejeitar, não porque você é bom, não porque você é capaz, não porque você obedece, mas porque Cristo já desviou a ira de Deus sobre você. É interessante como toda essa teologia do Antigo e do Novo Testamento vão redundar na comunhão dos irmãos
estamos em no Cristo, culto. na igreja. Fantástico. E o texto vai continuar falando sobre não deixar de congregar. E aí depois vai dizer, não deixe de... Tendo este caminho, tendo essas verdades, tendo esse conhecimento, não fique desanimado, não querendo cultuar como alguns. Pelo contrário, ficando mais entusiasmado, porque Cristo abriu um novo caminho, deu liberdades, as restrições culticas foram tiradas, a presença constante da ira de Deus, a manifestação qualquer hora da ira de Deus, da reprovação de Deus. Ele diz, chegamos confiadamente, Deus não vai derramar fogo para matar nenhum sacerdote, nenhum crente imediatamente. Deus não vai rejeitar o seu povo, mas o acolhe em Cristo para o tratar e o transformar em Cristo. Então cheguemos confiados, não com medo de ser rejeitado, porque o povo no Antigo Testamento precisava ter este temor de que a qualquer hora alguém poderia morrer ali, para entender a necessidade do mediador, a necessidade de estar no mediador. Era assim que o povo aprendia, vendo morte, vendo a manifestação da ira de Deus, matando os maus, os perversos, os cruéis, os obedientes, os idólatras, os falsos, os murmuradores. Eles precisavam ver para entender que a ira de Deus estava sobre eles e que ela só é aplacada pelo mediador perfeito. Então essa convicção, ele prometeu que esse mediador estaria, ele prometeu esta cobertura. Então, entendendo que estamos em Cristo, tendo a certeza de convicção de fé, de que eu estou em Cristo, chegue sem medo. Mas como é que eu tenho certeza de que Deus não vai me destruir? É tendo certeza que a fé verdadeira em Cristo está em meu coração, de que Cristo de fato morreu por mim, que a ira de Deus não está sobre mim. Não é porque Deus pesou e viu que eu não era tão ruim assim, eu sou miserável, mereço ser fulminado diante de Deus, mas é porque Cristo me cobre, é a cobertura de Cristo. Então ele diz, chegue confiado, sem medo diante do trono de graça, para receber mais graça. Olha, Cristo abriu, deu liberdade para a gente, não precisamos mais ver a ira de Deus se manifestar, não precisamos de mediadores humanos, não precisamos de um lugar santo, adoração conjunta em nome de Cristo, que privilégio. E aí por isso que ele diz, não desanime, não despreze isso. Tendo certezas, aí ele diz assim, porque estamos no cumprimento das promessas de Deus. Foi Deus que prometeu que garantiria esta salvação por meio de um mediador, que faria de nós um povo santo, que teria prazer nele, que se aproximaria, que teria comunhão, e serei para vós Deus e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. A igreja é isso, é o cumprimento que Deus prometeu a Israel, o que ele desejaria para nós, que ele desejava que nós nos tornássemos como um povo especial. Essas certezas, essas verdades, essas promessas, a doutrina confirmando que são essas promessas cumpridas, é que vai dando certeza, a gente vai ficando mais certo de que é salvo. Aí ele diz que, baseado nas evidências de uma vida que está sendo transformada, que baseado no cumprimento das promessas de Deus, o Espírito Santo atua de maneira convencedora sobre o nosso coração. Veja aí 1 Coríntios, para a gente finalizar, 1 Coríntios 2:12, Romanos 8, 14 a 16 e 1 João 3, 23 a 24. Primeiro, alguém lê Romanos 8, né? Pela ordem dos textos. Romanos 8, de 14 a 16. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lindo, ele diz assim: recebemos o Espírito que nos dá um novo coração, produz uma fé, e esta fé não pode viver no temor de ser reprovada, com medo de ser rejeitada, de ser jogada para fora, né? O Espírito produz em nós a convicção de que somos filhos de Deus. Então o Espírito, se aproveitando da palavra, usando a palavra, aplicando a palavra, as promessas de Deus, vai dando certeza da nossa salvação, de que somos filhos de Deus. Jesus Cristo disse que a função do Espírito Santo era convencer do pecado, da justiça e do juízo.
a gente às vezes pensa que isso só se refere aos ímpios na conversão, na salvação dos ímpios. Não, é a obra contínua do Espírito. Inicialmente ele convence para a regeneração, convence do pecado, que é pecador, convence da justiça, de que Cristo é a justiça providenciada para ele, e do juízo de como Deus destrói o mal e o pecado para a salvação deste indivíduo. O Espírito Santo convence inicialmente e continua a convencer quando você lê as Escrituras, ouve a doutrina, ouve a pregação bíblica. Ele vai dando mais convicção de que Cristo morreu pelos seus pecados, de que Cristo é a solução para a libertação dos seus pecados, que Cristo continua derramando graça sobre o seu coração, que Ele é a justiça, não é você que produz justiça, Ele é a justiça que você precisa e se mantém para ser salvo. E que Deus destrói o pecado e o mal em Cristo. Ele vai convencendo a gente dessas verdades e dando convicção de que nós somos filhos de Deus, por causa do que Deus fez por nós, em nós e está fazendo através de nós. Ele vai dando essas certezas. Vejam aí, ainda sobre essa certeza que o Espírito dá, 1 Coríntios 2, 12 e 1 João 3, 23 e 24. Ora, nós não temos recebido o Espírito, muito sim o Espírito presente nele, para que conheçamos que por Deus foi dado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, não recebemos não pensamos como os ímpios que produzem essas falsas sensações, verdades. Recebemos o Espírito que revela, e aí neste capítulo Paulo vai falar sobre como o Espírito Santo é aquele que conhece a mente de Deus, que o homem só sabe as coisas do homem, o Espírito do próprio homem, que o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, e que o Espírito revelou a nós as verdades e as promessas salvadoras de Deus. Aí ele vai dizer assim: e recebemos esse Espírito para quê? Para que sejamos convencidos das coisas que foram feitas em nosso favor. Olha aí, para Ele nos convencer a respeito de como somos beneficiados com a obra de Cristo, de como é que Cristo salva a gente, como é que Cristo garante a nossa salvação. E recebemos o Espírito para que Ele, através da palavra que nos deu, nos convença a respeito dos benefícios que nós temos em Cristo. É o Espírito que vai fazendo isso, convencendo a gente dessas verdades. Então, ter certeza de salvação é obra do Espírito Santo, produzindo sinais de vida transformada e convicção e certeza do cumprimento das promessas de Deus. Veja aí, o último texto que nós citamos, 1 João 3, 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele fala dos sinais através da obra, dos sinais através do amor. Ele diz assim: mas como é que eu tenho certeza de que essa obra minha está relacionada a Cristo, de que essa obediência minha está relacionada a Cristo? O Espírito Santo que Ele nos deu nos convence disso. Então, pensemos, o Espírito não convence a gente baseado em experiência sensorial, sonhos, visões e revelações. O Espírito nos convence pela palavra, pelas verdades reveladas e pelas promessas feitas e cumpridas, e ainda que vai se cumprir, feitas por Deus em sua palavra. Então, a matéria-prima do Espírito Santo para nos dar certeza de salvação é a palavra. Não faz fora disso. É a palavra, é a doutrina, são as verdades reveladas que o Espírito revelou. Jesus disse: essas verdades o Espírito vai lembrar, vai dar nova, para que a alegria de vocês seja completa. Vocês tenham certezas, tenham garantias, fiquem firmes, seguros, certos disso. Então, quais são os 3 elementos da segurança, da certeza da salvação? Quais são? Quais são os 3 elementos da certeza da salvação? Vamos começar pelo último. Qual é o último elemento que a gente viu da certeza da salvação? A evidência do amor de Deus em nós, através da relação que nós temos com os irmãos.
O último elemento, o testemunho do Espírito Santo no meu coração. Foi o que a gente viu. O Espírito me convencendo, testemunhando que eu sou de Deus. Aí não é da segurança, é da certeza. Certeza, como é que eu tenho certeza? Como é que eu vou ter certeza de que eu sou salvo? Certeza da minha segurança. O Espírito Santo testemunha em meu coração. E o testemunho do Espírito Santo vai produzir o quê? Fruto. Uma vida transformada. Os frutos da presença de Cristo em mim, o caráter sendo transformado em Cristo. Baseado em quê? Nas convicções das suas promessas, a veracidade de suas promessas sendo cumpridas em nós. Ele que chamou, Ele que preparou um povo para ser santo, está produzindo este povo santo. Deus me fazendo santo, Deus me santificando em Cristo, me justificando em Cristo, garantindo. Então são as garantias dadas por Cristo sendo cumpridas e vistas em mim. Agora é uma questão pessoal. Quanto do sinal de salvação há em mim? E para ter essa avaliação correta, eu preciso que o Espírito Santo me ajude com a palavra. Porque a falsa sensação vem de orientações erradas, vem exatamente de doutrinas erradas. Salvo uma igreja, por exemplo, uma igreja avivada é uma igreja que tem muitos crentes. Isso é um padrão humano de avaliação. O que é a certeza de que é uma igreja verdadeira? Quais os sinais de uma igreja que o Espírito Santo está ali presente? Qual é? Onde é que está sinal de vida mesmo, de vida espiritual? Vê como a gente tem dificuldade, né? Quais são os sinais de vida espiritual? Seguir a palavra. Fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência. Fé bíblica e prática do Evangelho. Amor e sinais de santidade. Isso é sinal de que há vida espiritual, de que o Espírito está ali produzindo vida verdadeiramente. Fé, obediência e santidade. São sinais. Agora, separar a profissão de fé da obediência é um erro. E Tiago diz isso. Uma coisa leva a outra. Então, dizer que a igreja avivada é uma igreja muito ativa, que tem culto animado, sim, não tem nada a ver com vida espiritual, não tem nada a ver com igreja de verdade. Vida espiritual não tem nada a ver com isso. A presença do Espírito produz vidas santas. Essa animação psicológica que vai e vem, que depende de uma série de circunstâncias, isso não é o que define igreja de verdade. Mas quem não quer uma igreja animada? É bom, né? Mas essa animação passa, é temporal, é circunstancial e não é sinal de vida. Tem um monte de igreja bem animada que vai para o inferno, porque sem Cristo, sem a obra de Cristo, sem a nova vida em Cristo, sem o Espírito produzindo vida, quem não tem o Espírito de Cristo não tem salvação. Pode ser animado, pode ser empolgado, pode ser ativo, pode fazer um monte de coisa. Pastor, mas o Espírito Santo não produz alegria? É verdade, mas até alegria é um conceito que a gente deturpou. Até o conceito bíblico de alegria não tem nada a ver com o que a gente diz. Tem nada a ver. Tem a ver com o estado de espírito, gratidão e satisfação em Deus, mesmo diante do sofrimento, da dor, das dificuldades e da decadência. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não é na circunstância, não é da risada, não é gargalhada, não é contar piada. Veja que é totalmente diferente, né? Do que então nossos conceitos precisam ser bíblicos para poder ter uma avaliação segura e correta da nossa certeza de salvação. Pastor, sim. Os textos de João que falam sobre certeza de salvação, eles geralmente vêm acompanhados desse fruto, que é a comunhão. O resultado prático, né? É o resultado prático. É essa dificuldade que eu tenho tido
esse resultado prático da evidência da salvação, que João testifica, inclusive nesse último texto lido, se você for ler os versículos anteriores, eu vou falar que odiar o irmão é evidência de que você não é crente, que você é um assassino, de certa forma. Né? Essa evidência de salvação, ela testifica a salvação em si. É isso mesmo que você está entendendo? Agora, o problema é que entender o conceito de João quando ele diz assim: não é um ato, não é um momento de, porque o crente verdadeiro pode cometer qualquer pecado, inclusive odiar temporariamente alguém, produzir um ódio imediato por alguém. João faz uma distinção muito interessante. João diz: uma coisa é você praticar um pecado, outra coisa é você ter hábito, viver no pecado. Então, a obstinação, por exemplo, um irmão briga com o outro, tem um ódio ali momentâneo. O tratamento bíblico em todas as instâncias, a confrontação da palavra de Deus e a permanência, a obstinação, a resistência de pedir perdão, de se arrepender, é que é o sinal de que ele não é convertido. Então, a produção imediata de um ódio, de uma circunstância, um litígio, não é a prova de não conversão, mas é o permanecer no ódio, é o cultivar o ódio, é o fomentar o ódio, é o justificar e defender o ódio, mesmo depois de ser confrontado, tratado, disciplinado pela palavra de Deus. Jesus falou isso, tem que usar o princípio de Mateus 18. Como é que eu posso dizer que alguém que está com ódio é sinal de que ele não é um crente? Jesus deu os passos. Se teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, a primeira confrontação, um indivíduo, alguém sabe, o indivíduo, as partes envolvidas, confronta o indivíduo com a palavra de Deus. Rapaz, isso é pecado, você não pode cultivar ódio, você tem que se perdoar mutuamente, pedir perdão e perdoar. Aí o indivíduo ainda continua resistente: mas ele me ofendeu, papapá. Aí Jesus disse que são 3 instâncias para concluir que aquele indivíduo que diz que é crente não é crente. Primeiro, vai falar com ele só. As partes envolvidas tratam. Se houver perdão mútuo, ganhou o irmão. A ideia é ganhar o irmão, confirmou que ele é crente e foi resgatado de sua queda, santificando-se, obedecendo ao Senhor, pedindo perdão e sendo perdoado. Se não, vai para a última instância, chama testemunhas, irmãos maduros que ajudem aí a mediar este conflito, este problema. Media o problema. Se ele ouvir, se ele reconhecer que está errado, confessar, pedir perdão, ganhou. Se não, não desiste ainda, trata ainda como irmão, vai à última instância, leva para a igreja. E meu entendimento, levar para a igreja é levar para as autoridades constituídas que têm a responsabilidade de fazer isso, no nosso caso, conselho da igreja. Leva para o conselho, o indivíduo já foi tratado nas 2 instâncias, já foi confrontado com a palavra de Deus. Agora o conselho vai chamar para conversar com esse indivíduo, tratá-lo biblicamente, confrontá-lo com a palavra de Deus, e ele mantém-se duro, cheio de ódio, de raiva, de desejo de vingança. Jesus disse: este é publicano e fariseu, ou seja, um ímpio, expulsai-o do vosso meio. E a obstinação, demais, Ricardo, o que se diz crente e é obstinado no pecado, diz que ele não deve só ser disciplinado tirando da comunhão, ele tem que ser expulso da igreja. Porque Hebreus diz que uma amargura cultivada dissemina a igreja, destrói a igreja. Um coração amargurado, um coração dominado com sentimento de amargura, dissemina o ódio, o rancor, a fofoca, o engano, a maledicência, e uma raiz de amargura destrói, desanima, desencoraja. Muitos dos problemas que nós vivemos por muito tempo aqui no Parque P foi isso: ressentimentos não tratados, conflitos não tratados biblicamente, corações ressentidos, que nunca foram tratados à luz da palavra de Deus de fato e de verdade, que sempre se justificaram, nunca sentaram para tratar biblicamente, para pedir perdão de fato e de verdade, preferiram se afastar ou se manter ali, sem qualquer envolvimento, apenas cumprindo protocolo, mas sem um coração devido naquela obra, sempre com resistência, sempre com confiança desconfiada, sempre ali, mas sem querer se envolver muito, porque ressentimentos, ódios, problemas não tratados, amargurados. Isso é fato.
Então, aí você diz, qual é a prova então que isso aí é sinal de não conversão? A prova bíblica de que um indivíduo não é crente de verdade é a obstinação no pecado. É permanecer deliberadamente no pecado, mesmo depois de confrontado corretamente com as Escrituras. É não ser pastoreado. Não ser pastoreado, é bode. É não aceitar a disciplina, não aceitar a confrontação, não aceitar a correção, rebelar-se totalmente contra isso, voltando-se contra o Senhor, contra a sua igreja. Isso é sinal de que ele não é convertido. Não ouvir a voz dos pastores, dos Exato. presbíteros, não querer ouvir. Isso, não aceitar a confrontação, a exposição do seu pecado e o tratamento bíblico, ficar sempre se justificando, não, mas eu faço isso, mas porque também fizeram isso contra mim, eu estou só respondendo, ou porque isso, mas a Bíblia diz que você precisa se arrepender, precisa pedir perdão, precisa livrar seu coração dessa amargura, desse ódio, desse ressentimento, para de fato amar verdadeiramente, sem hipocrisia, sem fingimento, sem estar com os irmãos com reserva. Eu estou aqui, mas eu não confio nesse povo, não. Eu estou sentado aqui com os irmãos, mas eu não confio, não. Eu sei que tem confuseiro, tem encrenqueiro. Meu irmão, enquanto tiver isso no nosso coração, não tem avivamento de verdade, não. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Não tem. Então, não é cometer o pecado, não é cair no pecado, não é praticar o pecado. João não está falando que o crente o falso crente é aquele que odeia o irmão por um ato momentâneo de ódio, de explosão. Não, está falando de ódio como parte dominante do coração, como algo que domina o seu coração. Porque o crente pode cair e incorrer em qualquer pecado. João diz, mas quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Mas quem diz também que não peca, está mentindo. Peca, e é qualquer pecado, de ter ódio, de ter raiva, de ter ira, mas isso não o domina. Paulo disse, aqueles que foram libertados do pecado não podem ser escravos do pecado. Viver na escravidão, viver na prática, viver obstinado, isso é um sinal de não conversão. Então, entendeu aí que aqui João diz que não é só praticar, é viver na prática do pecado, um hábito, aquilo fazer parte do seu comportamento. Meus irmãos, por hoje, eu falei só do primeiro elemento, não foi? O testemunho do Espírito Santo, falei todos, produzindo exatamente uma vida santa, uma vida de obediência, pelas convicções do cumprimento das promessas do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.